Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Estou passando aqui para deixar alguns recados para vocês da programação da semana. Na segunda-feira nós temos reunião Perseverando na Fé pelo Zoom, às 20 horas. Na terça-feira, Escola Bíblica da Família, pelo YouTube, também às 20 horas. E Pequena Família dos Adolescentes, pelo Zoom, não pelo YouTube. Na quarta, nós temos o culto de oração, pelo Zoom também, às 20h15. Nas quintas-feiras, reunião para pequenas famílias, tá? Também pelo Zoom, aí já é às 20h30. E todos os dias, às 22 horas, nós temos a reunião de intercessão. Participa com a gente, é muito interessante, vai ser muito bom a tua presença. E não se esqueça, a oferta da quarentena tem abençoado muitas vidas. Participe conosco. A todos vocês uma semana abençoada na presença do Senhor. Tchau, meus irmãos. Bom dia, irmãos, da paz do Senhor Jesus. Bom dia, irmãos. Estamos aqui para falar para os irmãos a importância da escola bíblica. Eu me converti primeiro, eu e meus filhos, em 1980. E converti numa igreja batista que a base era uma escola bíblica. Então, desde lá, a gente frequentou muito a escola bíblica e é muito importante, porque quando você aprende a palavra mesmo de verdade, dificilmente você será levado por ventos de doutrina. E muitas vezes as pessoas erram porque não conhecem a palavra. E quando nós viemos para IEFA, que na época era IEFA, houve um vento muito grande de doutrina. E muitas coisas aconteceram, mas a gente estava firmado na palavra, eu, meu marido, meus filhos, e nós permanecemos. Então eu quero falar para os irmãos a importância da escola bíblica, a importância da pessoa conhecer a palavra de verdade, porque a gente fica firmado e muitas coisas evita que aconteçam na nossa vida. Então eu quero dizer para os irmãos que procure frequentar uma escola bíblica. O pastor Adalberto, de terça-feira, que ele está dando a escola bíblica, ele está ministrando. O ano passado ele ministrou e nós acompanhamos e foi uma bênção mesmo. Dificilmente a gente perdia, eu perdi uma ou duas vezes, mas foi muito bom. Então procure participar da escola bíblica, que realmente vale a pena. Ali a gente aprende, porque os cultos de domingo é uma festa, tem a palavra, tem muitas coisas boas, mas para aprender a palavra mesmo, é na escola bíblica que a gente vai aprender. Amém? E outra coisa que eu tenho comigo, eu tenho um versículo que é meu lema, é Salmo 119, 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então eu sempre trago comigo esse versículo, que é o lema da minha vida. E eu quero dizer que a escola bíblica é muito importante. Por quê? Porque se nós não amarmos verdadeiramente a palavra de Deus, que é aquilo que nós temos mais próximo de Deus, porque nós não vemos a Deus, nós não conhecemos a Jesus em carne e osso, então, mas a palavra é viva e ela está presente na nossa vida. Por isso eu quero recomendar aos irmãos que procure assistir a administração da escola bíblica com o pastor Adalberto, porque isso vai ser de grande importância na vida de vocês. Eu acho que Deus, o maior compromisso que Deus tem é com a palavra. Então, aquele que não conhece a palavra, dificilmente vai conhecer a Deus pessoalmente. E a palavra, a escola bíblica, ela é a base de tudo, é um fundamento. Realmente a escola bíblica é a base. Para mim ela foi a base, sabe? Então eu peço que os irmãos assistam a escola bíblica, que vai ser edificante, vai ser compensador. Lá na frente os irmãos vão ver o que aprenderam. Deus abençoe vocês, os irmãos. Eu espero que esse testemunho venha edificar a vida de vocês. Tenham um bom culto e que tenham uma semana na paz do Senhor. Deus abençoe, irmãos, e que tenha um domingo excelente, cheio da graça de Deus.
Bom dia, igreja, tudo bem? Nós vamos passar agora para os nossos momentos. Difícil. Bom dia, igreja, tudo bem? Nós vamos passar agora para o nosso momento de dízimos e ofertas. E para isso eu queria conversar com vocês rapidinho sobre uma passagem que está lá em Lucas 21, que fala sobre a oferta da viúva pobre. Tinha muitas pessoas que estavam dando grandes ofertas no templo e chegou uma senhora que deu apenas 2 moedas. Jesus, quando ele viu aquilo, ele falou o seguinte, que dentre todas as pessoas, a que estava dando mais era aquela viúva pobre, porque os outros eles davam o que sobravam e ela dava tudo que ela tinha para poder viver. E toda vez que eu leio essas passagens, eu lembro de quando eu era criança e eu ouvia muito nos cultinhos, que é muito comum a gente só dar para aquilo que sobra. Se sobrar, eu vou ofertar, assim, eu não vou parar para ouvir o que Deus está falando comigo, se Ele está falando para eu ofertar, alguma coisa do tipo. E também tratar o dízimo como se fosse mais uma conta para pagar, como se fosse a nossa última conta que a gente tem para pagar no mês, quando na verdade não é assim. Nós devemos dar as nossas primícias para Deus. O dízimo tem que ser a primeira coisa que nós separamos para poder devolver para Deus. Então, que a gente possa estar usando essa passagem, a gente possa estar usando essa história dessa viúva como um exemplo para nós de que nós devemos não dar aquilo que sobra para Deus, não colocar as nossas contas, nossas preocupações terrenas na frente daquilo que é divino, daquilo que é eterno, e sim lembrar do compromisso que nós fizemos com Deus e devolver aquilo que é dele. Bom, é isso, e eu espero que vocês tenham um bom domingo. A sua mão e o seu poder sobre mim.
Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, sobre a sua família. Estamos muito felizes por você poder estar conectados conosco em mais uma transmissão do culto da família Barueri. Sem dúvida nenhuma, tenho convicção plena de que o Senhor tem te inspirado a estar aqui conosco, e oramos ao Senhor e nos dedicamos ao Senhor para que Ele possa falar contigo através das nossas vidas. Conforme você já deve estar sabendo, já deve ter visto testemunhos e algo assim, esse culto está sendo direcionado pelo Ministério de Ensino da família Barueri. O Ministério de Ensino é um ministério a qual eu sou responsável. Você já deve me conhecer, já deve ter visto outros vídeos que eu tenho auxiliado, tenho trazido a ministração da Palavra do Senhor. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores aqui da família Barueri, trabalho junto com o pastor Marco. E o meu ministério principal, posso falar assim, é o Ministério de Ensino. Eu tenho me dedicado ao Ministério de Ensino, o Senhor tem nos dado a graça de nos dedicar a isso. O Ministério de Ensino, na verdade, ele inicia-se com a igreja. Não existe igreja cristã sem um Ministério de Ensino. Isso é muito importante notarmos. Só que oficialmente, né, esse ministério tem seu início de forma oficial no ano de 2018, quando nós demos início à Escola Bíblica da Família. Inclusive, nós temos transmitido elas nas terças-feiras. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a Escola Bíblica com vocês. Nós iniciamos a Escola Bíblica em 2018, passamos o ano de 2018, o ano de 2019 também trazendo algumas ministrações. Isso fazíamos nas quartas-feiras, antes da nossa reunião de oração, e o Senhor tem falado profundamente ao nosso coração. O Ministério de Ensino ele tem um propósito de formar irmãos e irmãs cada vez mais preparados para anunciar o reino do Senhor, para que a sua fé possa ser firmada, para que a graça do Senhor possa ser manifestada, não apenas no indivíduo, mas para a sociedade. Então nós buscamos formar irmãos. Há muitos projetos, muitas propostas nossas a respeito do Ministério de Ensino que estamos deixando em off nesses dias, até porque nós também trabalhamos com o auxílio dos ministérios. Já fizemos dezenas de workshops já para vários ministérios de nossa igreja. Então os ministérios, quando eles precisam de um auxílio, de uma parte de formação, nós cedemos, nós nos entregamos a isso, e ali levamos algumas ministrações, workshops, cursos, enfim, trabalhamos para os ministérios, servindo os ministérios em sua formação. E formando os irmãos na Escola Bíblica da Família, que tem o seu propósito de trazer princípios bíblicos e doutrinários, trazendo princípios morais a respeito como a fé cristã enxerga princípios morais, bastante discutidos nas sociedades com um parâmetro bíblico. Esse é o nosso propósito, essa é a direção que o Senhor tem nos dado. Nas últimas semanas, nós temos trabalhado com a nossa escola bíblica nas terças-feiras. Então, se você é participante, aí você já acompanha o nosso canal no YouTube, você deve ter percebido que nas 4 terças-feiras anteriores aqui, nós já ministramos a respeito de Moisés, inclusive. Encerramos a aula de Moisés na última terça-feira. Eu tenho certeza que o Senhor falou com esses irmãos que ouviram, que participaram do nosso curso ali, da nossa escola bíblica a respeito de Moisés. O nosso propósito não é trazer um curso teológico, não é nos aprofundarmos na teologia. A teologia, essa conversa de que a teologia é ruim é para quem não conhece teologia. Tudo é teologia, na verdade, a gente se envolve. O grande segredo é como apresentamos isso. E nas próximas semanas, a partir desta semana, a partir dessa terça-feira, nós vamos falar sobre as 4 disciplinas da fé cristã, que são elas: o jejum, a oração, a vigília e a meditação. Iremos falar durante 4 terças-feiras sobre esses 4 assuntos que tem como tema as 4 disciplinas da fé cristã. Então, quero aproveitar esse espaço que temos para falar do Ministério de Ensino e lhe convidar para que você possa assistir às nossas ministrações sobre as 4 disciplinas da fé cristã. E se você pode também, se você não assistiu, não acompanhou as aulas a respeito de Moisés, você pode ir na nossa página do YouTube e assistir as 4 aulas que estão disponíveis também para você desfrutar e ser edificado pela palavra do Senhor.
O Ministério de Ensino, hoje, apenas eu tenho assumido e tenho trazido as ministrações. Temos orado ao Senhor e quero contar com as suas orações para que o Senhor traga irmãos comprometidos com o Ministério de Ensino, com a Palavra de Deus, para que possam também incorporar isso, não apenas as ministrações saírem de mim, da minha parte, mas possa outros irmãos também isso. Sabemos que temos irmãos capacitados para isso e louvamos a Deus por isso, mas queremos que esses irmãos participem de fato. Conforme a participação dos nossos irmãos vai acontecendo, certamente esse ministério vai ampliando e vamos alcançando muitos objetivos, muitas propostas que temos para edificação, para fortalecimento da família Barueri, na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor tem nos colocado como propósito. Que o Senhor possa glorificar o teu nome. Então, está aqui um convite. Participe do Ministério de Ensino, assista às aulas e se você tem um chamado para um Ministério de Ensino, não deixe de me procurar e eu vou lhe passar a nossa expectativa para que você, querendo, possa se adequar e o Senhor possa lhe chamar para esse ministério tão precioso e tão importante que é o Ministério de Ensino, que o Senhor tem levantado na família Barueri para o serviço de cada irmão, para servir a cada irmão, a cada irmã que está conosco. Que o Senhor possa abençoar a sua santa palavra ao seu coração. E para a meditação da nossa parte para esta manhã, o Senhor tem me inspirado a respeito de um texto que tem muito a ver com esse conceito da palavra de Deus. Eu queria lhe convidar a abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 10, versículo 17. Se você tiver com a sua Bíblia aí próxima, a Bíblia de papel, ou mesmo um aplicativo no seu celular, se você puder usar ele, abra aí em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Gostaria de ler um único versículo nesse momento contigo, que vai nos trazer direção àquilo que o Senhor tem nos inspirado. Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Oremos ao Senhor para que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Pai Santo, nós damos graças ao Senhor pela Tua palavra, que é tão poderosa para falar aos nossos corações. Conforme eu faço na maior parte das minhas orações, o Senhor não precisa de nós, o Senhor não precisa de interlocutor, o Senhor não precisa de ninguém para manifestar a Tua palavra. Mas pela Tua graça fomos alcançados e fomos chamados para ministrar a Tua palavra. Por isso eu quero Te louvar pela oportunidade que eu tenho de poder ministrar aos meus irmãos e pedir que o Senhor fale aos corações de cada irmão, de cada irmã, trazendo iluminação da Tua palavra. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que em tudo possamos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Usa as nossas vidas como instrumentos nas Tuas mãos para a glória do Teu santo nome. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Que o Senhor possa falar, trazer a alusão da palavra dele no teu coração. Que a palavra do Senhor possa encontrar o teu coração e o nome santo do Senhor seja glorificado através da sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, diante das dificuldades que enfrentamos na vida, é comum ouvirmos o seguinte ditado. Acho que você já ouviu esse ditado ou talvez até falou. O importante é ter fé. Já ouviu isto? Diante das dificuldades, dos problemas, a pessoa, não, o importante é ter fé. Vamos conseguir, tenhamos fé e vamos conseguir. Realmente fé é importante, mas mais importante do que a fé em si mesma é aonde temos colocado a nossa fé. Onde você tem colocado a sua fé? Você tem fé? Aonde? Ou onde? Ou em quem você tem fé? Como é o exercício da tua fé? Um bom começo para iniciarmos esse sermão, iniciarmos esse tempo que estamos tendo em conversas aqui com vocês, é falar sobre aquilo que não é fé. Muitas coisas poderíamos falar, vou citar apenas duas situações, mas primeiro, fé não é pensamento positivo. Não é você falar, vai dar tudo certo, eu tenho certeza, não é você ficar declarando que vai dar certo, que isso não é isto não é fé. Fé não são mantras afirmativos. Sabe, eu vi num filme, eu não me lembro qual, vários filmes já vi situações assim, de pessoas que param pela manhã, olham no espelho e falam uma palavra positiva para elas, que elas vão conseguir, que o dia vai ser isto ou vai ser aquilo. Isto não é fé, irmãos.
Isso pode ser exercício de positivismo, mas nem tem princípio cristão a respeito disso também. Mas avancemos. Fé é confiança. Fé é crença. Fé é credibilidade. Fé é fidelidade. Fé é firmeza. Fé é agarramento. O autor da carta aos Hebreus define fé como: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé no latim é fides, que significa fidelidade. A fé no grego é pistia, que significa, que indica acreditar. Já a palavra fé no hebraico é emuná, que indica firmeza, fidelidade, agarramento. Gostaria de trazer um exemplo, especialmente para falar um pouquinho sobre a fé indicada na língua hebraica, que para o hebreu, a fé, imagine se você estivesse nadando, já há muito tempo você está nadando, e você chega ao ponto de perder as suas forças. E nessa condição de nadar e perder as suas forças, você começa a perceber que o certo é a morte. Você não vai conseguir chegar do outro lado do rio. Você não vai conseguir chegar à terra. Você não vai conseguir... O seu fim é a morte. Você já nadou muito, você está cansado e o seu fim, a sua expectativa é uma expectativa de morte. Mas naquele momento de maior agonia que você está passando e que as suas forças já não existem mais forças para você continuar nadando, você vê passando um tronco flutuando à sua frente. O que você faz? Certamente você vai se agarrar a esse tronco com firmeza. Isto é fé. Isto é emuná, a palavra no hebraico para fé. Da palavra emuná é derivada da nossa palavra amém. Quando alguém fala alguma coisa na igreja, a gente fala amém e nem sabe por quê, né? Qualquer coisa amém, amém, amém. Tudo bem. Na verdade, até involuntariamente, ou talvez inconscientemente, a gente até fala isso, mas quando a gente fala amém, ela deriva da palavra emuná, no hebraico, que significa agarrar-se. Então, quando a gente fala amém a uma palavra, amém a uma circunstância, nós estamos nos agarrando àquilo. Amém. É isso o significado. Olha que fato interessante. Falamos tanto amém e às vezes nós não temos essa concepção de que falar amém é agarrar-se àquilo. Pois bem, talvez você pergunta, por que nós fazemos uso do latim? Por que nós fazemos uso do grego? Por que nós fazemos uso do hebraico para interpretarmos uma palavra em português? A palavra fé que estamos falando agora. Veja bem, a língua portuguesa ela tem a sua raiz no latim. Então, para entendermos uma palavra em português, nós buscamos um latim para trazer essa raiz e trazemos uma interpretação mais fiel àquilo que queremos dizer. Por isso, no latim, a palavra fé é fidelidade. Então, nós interpretamos, às vezes, talvez, quando eu falei o que é fé, você talvez não pensou em fidelidade, mas eu tenho certeza que você concorda que a fidelidade é algo que faz parte da fé. O Novo Testamento foi escrito em grego. Portanto, a palavra que nós lemos aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz que de sorte que a fé... A palavra fé ali que está escrita no grego, no seu Novo Testamento, escrito em grego, é pistia, que significa acreditar. Então, indica crença. Então, quando eu falo o que é fé, certamente você pensa em crer. E tem a sua origem no grego, que é o texto que nós estamos lendo. Nós estamos lendo um texto traduzido para o português, mas que originalmente foi escrito em grego. Pistia, fé. No entanto, é interessante notarmos que a mentalidade dos escritores do Novo Testamento era uma mentalidade hebreia.
Foram hebreus que escreveram o Novo Testamento. Na verdade, o único autor da Bíblia toda, não só do Novo Testamento, mas tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, o único autor que não era judeu, que não tinha linhagem hebreia, é o Lucas, que escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Os demais escritores bíblicos, todos eles eram hebreus, todos eles eram judeus, eram de natureza hebreia, eram israelitas. E então a sua mente, a sua forma de pensar era hebreia. Por mais que eles escreveram, aqui nós estamos lendo o texto que o apóstolo Paulo escreve, as cartas aos Romanos, por mais que o apóstolo Paulo tenha escrito a sua carta em grego, a sua mente, a sua forma de pensar é hebreia. Então, quando ele escreve pistia, fé, no grego, ele está na sua mente, na sua cabeça, existe o termo emuná, ou seja, fé, em hebraico. Então aí, quando ele pensa em emuná, ele vai pensar sem agarrar-se. Não é muito comum para você, talvez você jamais pensou em fé como algo que se agarra. Talvez você até se agarre, talvez você quando pensa em fé, você até faça isso involuntariamente ou inconscientemente, mas é exatamente esta a conexão que o autor da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, tem ao escrever sobre fé. Agarrar-se a uma salvação, agarrar-se àquilo que vai lhe trazer vida, agarrar-se àquilo que vai lhe tirar da morte, agarrar-se ao tronco. Portanto, ao exercitarmos a exegese bíblica, a palavra exegese, né, é um termo na verdade, existem algumas disciplinas do estudo da palavra de Deus. Entre elas a exegese, que significa esclarecer minuciosamente a palavra, um estudo do termo no seu original. Nós podemos trabalhar a interpretação bíblica, que é por meio da hermenêutica. Então na hermenêutica a gente vai estudar a sua interpretação, como interpretar isso, e a homilética, que é o ato de falar, como falar. É isso que eu estou fazendo com você, é homilia. Eu estou propagando, eu desenvolvi uma forma de falar para vocês. É isso que nós trabalhamos no estudo da palavra de Deus. E aqui, quando nós falamos do termo bíblico, nós estamos falando da exegese, ou seja, da interpretação do texto minuciosamente da palavra. Nós buscamos entender não somente o que o autor está falando, mas o que ele queria falar. Porque é tão importante entender o que ele está falando ali, mas na mente dele como estava. E como que a gente vai interpretar isso? Como nós chegamos como nós podemos considerar aquilo que o autor queria falar? Entendendo o momento da sua história, o que está acontecendo com a história ali, a sua cultura, a cultura hebreia. No Novo Testamento, a cultura hebreia como estava no Antigo Testamento, nas suas diversos momentos ali passados, e também a sua língua. Por isso que é de grande valia, quando estudamos, quando queremos entender um pouco mais, estudar a língua no original. Se você tiver a oportunidade de estudar grego, de estudar hebraico, eu lhe aconselho, faça isso. Certamente vai ser um grande exercício e vai trazer uma grande profundeza para o entendimento da palavra do Senhor. E se você não pode, mesmo que você não estude diretamente o grego ou o hebraico, você pode ler artigos que vão trazer interpretação, que vão te ajudar nisso. Temos vídeos, a internet é uma grande bênção, irmãos. Eu tenho acompanhado nesses dias de quarentena, eu tenho descoberto alguns irmãos, alguns ministérios fantásticos que têm sido muito edificante a minha vida, e eu tenho certeza que você pode encontrar isso também. Com isso, observamos que o autor, observamos que a fé que o apóstolo Paulo está falando implica em uma disposição de se lançar com firmeza aquilo que está proposto pelo Evangelho. Então, quando o apóstolo Paulo fala de fé, não é uma fé só de sentir, não é uma fé só de dar arrepio, não é uma fé só de dar conforto, mas é uma fé de se agarrar, de se prender. Não sei se você já passou uma situação, um exemplo, vou lhe dar um exemplo. Não sei se você já foi numa montanha russa e você coloca aqueles cintos, fecha, se trava. Você começa a subir a montanha. Os trilhos vão subindo e você está ali com os braços levantados. A grande sacada é se você vai conseguir descer com os braços levantados, porque a maior parte das pessoas até querem descer com os braços levantados, mas descem agarrados ali naquele ferro. Eles se agarram naquilo como se aquilo fosse a única situação, a única condição que ele pode ter vida, de segurança. Então é agarrar-se. E quando você se agarra a algo, os seus braços doem, ou as suas mãos doem, porque você se
prende aquilo com muita força. Então, quando nós falamos em nos agarrar à fé, nós precisamos agarrar como se as nossas vidas, como se fosse uma boia, como se fosse um tronco que nós não iremos largar. E é isso que o Senhor espera de nós. Isso é o emuná. Isto que significa a palavra emuná no hebraico, que é a palavra fé, que nós trabalhamos com a palavra fé. Você percebe o quanto a fé é muito mais profunda? Portanto, a nossa fé, por isso, né, a nossa fé é algo muito que deve ser tratado com muito cuidado, com muito zelo. Resumindo o que falamos, né, a fé é algo que te faz tomar uma atitude de crer, de confiar, de emunar, de agarrar-se ao tronco. O tronco é algo que faz com que você mude a sua expectativa. Se antes a sua expectativa era uma expectativa de morte, porque você nadava, se cansou e a expectativa é morrer, agora a sua expectativa é a expectativa de vida, porque você viu o tronco, você se agarrou ao tronco. E por isso, e para isso, faremos uso da fé, agarrando ao tronco, o emuná. E agora, o que é esse tronco? Esse tronco é uma nova expectativa. Esse tronco até o tema que nós queremos trabalhar, é um novo filtro da fé. Gostaríamos que no teu coração o Senhor falasse, que o Espírito Santo fale ao teu coração, trazendo uma nova expectativa da fé. Quando nós nos tornamos cristãos, evangélicos, protestantes, seja lá como você queira se denominar, nós mudamos as nossas expectativas, nós mudamos o nosso filtro. E agora o nosso filtro precisa ser pela palavra de Deus, e sobre isso nós iremos falar mais adiante. Um novo filtro da fé para a tua vida. Se você entregou a sua vida a Cristo, se você tem frequentado aos cultos, se você está conectado com as coisas dos crentes, como dizem por aí, e o filtro da sua fé ainda não foi mudado, nesta manhã o Senhor te chama para que você possa viver uma fé madura, firme. Emuná, agarra-se a esta fé. Sob essa direção, iremos dissertar o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 17, conforme já lemos, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração, que o Senhor possa falar profundamente ao teu coração, em nome de Jesus. Primeiro ponto que gostaríamos de falar aqui sobre este texto, Romanos 10, 17, é de sorte que. O apóstolo Paulo vem trazendo sobre o capítulo 10 de Romanos um discurso sobre a necessidade da pregação do evangelho. Então você vai perceber que ele, desde o versículo 1, ele está falando, olha, prega o evangelho, como pregarão se não há quem envie, como serão enviados. Ele está falando, prega o evangelho, anuncie o evangelho. É isso que ele está falando no capítulo 10 da carta aos Romanos. Agora no versículo 16, o versículo anterior ao versículo que nós lemos o 17, o versículo 16 do capítulo 10, o apóstolo Paulo ele faz uma pergunta intrigante. Ele diz assim, mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Você já questionou, em algum momento da sua vida você já questionou, por que não são todos que creem no evangelho? Talvez você já questionou por que eu já preguei o evangelho para meu filho, para o meu pai, para minha esposa, para este, para aquele. Ou talvez você mesmo está se questionando por que eu não encontrei nesse evangelho que tanta gente fala. Tanta gente está falando para mim de Jesus, de crente, de Bíblia, de não sei o que, e eu não me encontrei ainda, porque esse evangelho ainda não fez sentido na minha vida. Você já questionou, exatamente com este termo que o Isaías, que o apóstolo Paulo faz, fazendo uso do texto de Isaías, Senhor, quem creu na nossa pregação? Este texto, falado por Isaías, lá no capítulo 53 de Isaías, traz 8 declarações sobre a doutrina da expiação vicária, ou seja, sobre a purificação feita por Jesus, sobre o sacrifício de Jesus e como ele nos purifica. Então, há quase 700 anos atrás, antes desse texto, antes de apóstolo Paulo, Isaías estava proferindo esta palavra, Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías estava falando a respeito da obra que Jesus viria fazer quase 700 anos à frente.
Senhor, quem creu na nossa pregação? Sabe quem foi que creu? Aquele que se agarrou ao tronco. Aquele que viu sob o filtro da expiação a sua salvação. Muitos estão buscando a sua salvação no seu próprio nado, na sua própria força, na sua própria condição. Mas quando nós nos encontramos na expiação de Cristo, na obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí sim, ouvindo sobre este filtro, trabalhando sobre essa mudança de mente, conforme diz Romanos capítulo 12, nós nos encontramos com o Senhor. De sorte que a fé é pelo ouvir. O que é fé? Fé é confiança. Fé é crença. Mas não apenas isso. Fé é credibilidade. Quando você deposita a sua fé em alguém, em algo, você deposita credibilidade sobre aquilo. Fé é fidelidade. Você se torna fiel àquilo. Você não muda as suas convicções. Você não titubia. Você avança porque você é fiel àquilo. Você deposita a sua fidelidade sobre aquilo porque aquilo tem credibilidade. Fé é firmeza. Fé é agarramento. Fé é emuná. A palavra ouvir, no grego, a fé vem, de sorte que a fé é pelo ouvir. A palavra ouvir no grego é akoes. Um termo bastante parecido, né, para o termo ouvir, que é o que seu significado ali em akoes, é escutar. No entanto, escutar é a percepção que os órgãos auditivos possuem pelo estímulo de barulhos ou ruídos que é feito no ambiente. Então, os barulhos que estão em volta, os ruídos que estão no ambiente, o nosso sistema auditivo vai captar aquilo e vai perceber, então se escuta. Você sabe que muitas pessoas têm escutado a palavra de Deus. Talvez tem pessoas que estão indo anos e anos à igreja e escutam a palavra de Deus, mas não ouvem a palavra de Deus. O akoes, que é o termo usado no grego que nós temos trabalhado, é ouvir. E ouvir significa aprender. Ouvir significa atender à mensagem proclamada. Podemos ouvir até mesmo no silêncio. Nós podemos compreender até mesmo... Quantas vezes, irmãos, o silêncio falou profundamente aos nossos corações? Ouvir independe do sistema auditivo, pois o estímulo para ouvir é a palavra, é a mensagem proclamada. Talvez você tenha escutado há muito tempo a palavra de Deus, mas nesta manhã eu lhe convido a ouvir a palavra de Deus, para que a fé possa entrar no teu coração, em o nome de Jesus. Com isso, é interessante notar que o mesmo texto, esse mesmo texto, Romanos 10:17, na versão bíblica revista e atualizada, diz: e assim a fé vem pela pregação. A palavra pregação, ela traz um sentido de anúncio, de propagação, de força, de inserção. Então, é a inserção da palavra de Deus. É isto que vai trazer fé para as nossas vidas. Senhor, quem creu em nossa pregação? Foi o que Isaías disse. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Talvez é o que você tem dito há algum tempo. Aquele que ouviu. Ouvir o quê? Ouvir como? De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus não é apenas uma mensagem, mas é um instrumento que nos conduz àquilo que aquela mensagem quer dizer. Ela não é apenas uma mensagem, mas ela nos conduz, ela nos carrega. Ela nos conduz à fé. Ela nos conduz a uma nova vida. Aqui é um grande ponto a sermos trabalhado, um filtro para a nossa fé. A palavra de Deus precisa ser o filtro para a nossa fé.
Antes de termos o nosso encontro com o Senhor Jesus, tínhamos muitas formas de ver e de ouvir as coisas. Antes de encontrarmos ao Senhor, nós ouvíamos não só a Bíblia, não só a palavra de Deus, mas ouvíamos sobre as coisas, como estavam acontecendo, as situações na família, as situações no trabalho, com um filtro da nossa cultura, com um filtro de como fomos criados ou educados pelos nossos pais, pelo filtro da nossa condição emocional, pelo filtro do nosso achismo, pelo filtro de partidarismo, pelo filtro dos partidos políticos, pelo filtro da política, pelo filtro do achismo, pelo filtro das convicções que não tinham às vezes nada a ver com a palavra de Deus. Mas nós precisamos ouvir pela palavra de Deus. Aqui é a grande importância do ministério de ensino na igreja. Por isso é um ministério que eu sou realmente dedicado. Não é apenas um amor, uma paixão, como alguém possa falar, mas é uma convicção tão grande de que a única coisa que pode mudar as pessoas é a palavra de Deus. Pois a ferramenta do ministério de ensino é a Bíblia. A ferramenta do ministério de ensino é a palavra de Deus, que nos leva a uma mudança verdadeira. Não apenas no nosso comportamento, mas na nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Irmãos, eu creio em Deus, caminho com o Senhor há alguns anos, mas quantas pessoas estão na igreja há muito tempo, mas não tem não apenas só a sua vida mudada, a sua forma de pensar. Irmãos, quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, a forma política que nós pensamos muda. A forma de mundo que nós pensamos muda. Porque nós passamos a ter o filtro da palavra de Deus. Qual é o seu filtro? Vivemos tempos de grandes polêmicas. Aborto, recentemente um assunto bastante sério a respeito de aborto. O homossexualismo, a propagação do homossexualismo, a inserção do princípio de homossexualismo na sociedade tem sido enfiado goela abaixo. As questões políticas a qual somos envolvidos. Não importa, irmão, se é vermelho ou se é azul. Não importa qual é a cor da bandeira. A bandeira que nós defendemos é a bandeira da palavra de Deus, é a bandeira do Evangelho. Essas polêmicas que temos falado são polêmicas morais, que precisamos ver e ouvir pelo filtro da palavra de Deus. Não por aquilo que nós achávamos ou que fomos educados, seja pelos pais, muitas vezes, ou pela faculdade. Quando eu falo isso, não estou falando que você não deve ouvir os pais, mas o nosso filtro é diferente. Nós vamos ponderar pela palavra de Deus. E ainda as questões religiosas ou espirituais, quem pode ser salvo, justificação, os dons espirituais. São tantas polêmicas, são tantas questões que estamos envolvidos, e eu vejo muitos irmãos nos achismos, com o filtro dos seus achismos, e não com o filtro da palavra de Deus. E o Ministério de Ensino tem a função, tem a incumbência de mudar isto. Trazer você para a palavra de Deus, para que as suas decisões, para que a forma de você pensar seja mediante a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Tudo isso e muito mais precisa ser tratado sob o filtro da palavra de Deus. Com isso se faz mais importante o texto de Romanos 10:17, de sorte que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nossa fé precisa ser despertada pela palavra de Deus. Quando a fé é despertada por outros instrumentos que não são a palavra de Deus, ou que às vezes nem condizem com a palavra de Deus, a nossa fé se torna ineficaz para o relacionamento com o Senhor. Pode até nos dar um breve conforto, mas nos levará ao engano, e não apenas a nós mesmos, mas levará outras pessoas ao engano. Muitas pessoas têm dedicado a sua fé por meio das suas experiências, sejam emocionais ou espirituais. Doutrina não se faz sobre experiência, irmãos. Doutrina se faz pela palavra de Deus.
Não é por aquilo que eu sinto, mas é por aquilo que é. Porque o que eu sinto hoje eu posso não sentir amanhã, mas aquilo que eu vejo hoje, aquilo que a palavra de Deus fala ao meu coração hoje, o texto bíblico fala comigo hoje, aquilo não muda. Isso é muito importante. Temos que ser homens e mulheres maduros. Se nós cremos na doutrina do Espírito Santo e cremos nos dons espirituais, não é por conta das experiências que nós temos tido, mas é por conta que a palavra de Deus diz isso. E aí sim, nós teremos experiências concernente à palavra de Deus e sempre estaremos sujeitando as nossas experiências à palavra de Deus para que esta palavra possa falar o que realmente acontece. Por isso muitas pessoas são enganadas, porque elas vivem por aquilo que elas sentem, vivem por aquilo que elas acham e não pelo princípio da palavra de Deus, pelo princípio de dedicação, de estudo, da exegese, da hermenêutica, e não importa que você saiba ou não, mas pela simples prática de leitura bíblica. Você que está nos acompanhando, a partir desta semana, iremos iniciar uma nova série da nossa Escola Bíblica da Família. E nós falaremos sobre os 4 princípios da fé cristã. Ou seja, 4 disciplinas da fé cristã. Ou seja, 4 princípios de que nós veremos caminhar disciplinado sobre isso, que é o jejum, que é a oração, que é a vigília e é a meditação na palavra de Deus. Nos acompanhe nas próximas terças-feiras, tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração. Quando o apóstolo Paulo faz uso da expressão de Isaías, Senhor, quem creu na nossa pregação, ele está se referindo aos judeus que deixaram a palavra de Deus pelas suas tradições, que lhe davam filtros legalistas e distantes de Deus. Perceba que os filtros, que a forma de analisar as circunstâncias que os fariseus, que os judeus da época do apóstolo Paulo, que ele mesmo, antes de se converter ao Senhor, quando ainda era o Saulo, o seu filtro era o legalismo. Tendo até por uso da palavra de Deus, mas na verdade era um legalismo que aferiam a sua consciência. Quando nós fazemos uso da expressão, Senhor, quem creu em nossa pregação, fazemos uso com qual expectativa? Será que o uso que nós fazemos é pela nossa experiência? Será que o uso que nós fazemos é por aquilo que nós achamos, é pelos nossos achismos, pela nossa forma de ser, pela nossa forma de agir, que aprendemos no decorrer do tempo, ou será que é pela palavra de Deus? Eu espero que você diga a palavra de Deus. Se ainda não é, busque na palavra, vá estudar. Irmãos, louvado seja Deus pela internet, pelo YouTube, nós temos tantas coisas boas. Então, nos acompanhe. A família Barueri é uma igreja, o nosso slogan ali é formando Jesus em nós. Formar Jesus em nós pela palavra de Deus, por entendermos o que é a palavra de Deus. Por isso, nós precisamos um novo filtro para a fé. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. O ouvir concernente àquilo que a palavra de Deus nos mostra. É isso que trabalhamos no Ministério de Ensino. Um novo filtro para a fé. Uma nova forma de ver as coisas. Uma nova forma de ouvir a respeito das coisas. Tendo por base a palavra de Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. É a manifestação do Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa ter falado ao teu coração. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Essa é a nossa oração. Se você quiser apoio, quiser conversar conosco, alguns irmãos, eu louvo a Deus, eu quero agradecer a Deus pelos irmãos. Sempre eu recebo, toda semana é uma pergunta de situações, às vezes perguntas muito difíceis, às vezes perguntas muito simples e não me importa, irmãos. Fico muito feliz quando as pessoas querem resolver as suas questões ou querem buscar as questões por meio da palavra de Deus. Eu fico muito feliz com isso, é um grande privilégio para mim isso. E eu quero agradecer aos irmãos que têm nos procurado e eu estou à sua disposição. À tua disposição, não apenas para responder questões, mas mais profundo do que isso, para lhe dar formas, meios, por meio da palavra de Deus, para resolver as questões que vão na sua mente. Desde das questões morais, homossexualismo, aborto, política, desde questões morais
as questões religiosas, espirituais, princípios como a salvação, os dons do Espírito, o Apocalipse, tantas coisas, mas tudo isso com um filtro que vai acrescentar a nossa fé, que é a palavra de Deus. Que essa palavra encontre lugar no teu coração. Oremos ao Senhor para que essa palavra seja selada em nós, em nome de Jesus. Pai Santo, eu quero louvar o teu nome porque o Senhor é bom, porque a tua fidelidade é eterna, porque a tua graça foi derramada sobre as nossas vidas. Que esta palavra que temos falado, que a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus, possa encontrar lugar no coração do meu irmão e da minha irmã que está nos vendo nesta manhã. Que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja dignificado por esta vida que está buscando colocar um novo filtro na sua alma, para que a sua fé seja acrescentada não por conceitos humanos e naturais, mas pelo conceito da tua palavra, Pai. É em nome de Jesus que nós nos colocamos diante do Senhor, te agradecemos, ó Pai. Obrigado por falar conosco, obrigado por nos usar, em o nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Mais uma vez, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. E se você quiser conversar conosco, certamente os membros da família Barueri têm o nosso contato, o contato do pastor Marco. Estamos à disposição para falar contigo. Que a tua fé não seja embasada em tradições, em costumes, nem em experiências. Que a tua fé seja embasada na palavra de Deus, no emuná. Agarre-se em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima transmissão, em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus por mais esse culto abençoado feito pelos ministérios, como nós já falamos dos cultos passados. E esse domingo feito pelo Ministério de Ensino. Quero, em primeiro lugar, aqui agradecer a vida do pastor Adalberto, que tem sido um grande companheiro, tem sido um homem fiel, um amigo, um verdadeiro companheiro de batalha. Então quero deixar esse voto de louvor aqui pela vida dele, pelo ministério dele. É um dos pastores da igreja, ele também é líder do Ministério da Pequena Família, líder do Ministério de Ensino. Então, glória a Deus pela vida do pastor Adalberto. E como foi ministrado sobre a palavra de Deus, sobre o poder da palavra de Deus, eu quero ler um texto aqui com vocês que está no livro de Josué. Poderíamos citar muitos, né? Porque falar sobre a palavra de Deus é saúde. Tem muitos benefícios que nós poderíamos enumerar aqui e já ouvimos através da ministração. Mas eu quero deixar um aqui antes de nós orarmos, que é sobre Josué 1:8, que diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que o Senhor está nos ensinando, em primeiro lugar, é ter bom ânimo, e em segundo lugar é para que no meio de tudo isso que nós vivemos, não é só nessa época da pandemia, no próprio mundo, desde que nós nascemos, vivemos, nós sabemos das lutas, das dificuldades. Você pode imaginar quantas batalhas você já passou, mas a Bíblia, ela nos norteia, ela nos orienta, ela nos ensina, ela mostra caminho, é o manual da vida. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, indagaram Jesus, o que Pedro falou? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna, para onde iremos nós? Então nós temos, como cristãos, temos que ter a convicção que no meio de tudo que nós passamos, nós encontramos resposta na palavra. E por isso diz aqui, medita de dia e de noite, para que então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se nós queremos uma igreja forte, se nós queremos uma igreja avivada, se nós queremos uma igreja que testemunha a Cristo, nós precisamos guardar essa palavra dentro do nosso coração, para que nós não sejamos motivos de escândalo, porque nós somos luz e sal. Então eu queria orar para que esse desejo aumente no meu coração a cada dia mais, de meditarmos cada vez mais na palavra de dia e de noite, para que todos nós
possamos prosperar segundo aquilo que é o plano e o propósito de Deus. Amém? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, em primeiro lugar, porque o Senhor é bom. Obrigado, Jesus, porque através da palavra, Senhor, nós podemos ter direção, nós podemos ser libertos, nós podemos, Senhor, ser purificados, ser avivados, podemos, Senhor, ser instrumento nas tuas mãos, Senhor, e queremos ser uma igreja forte. Para ser uma igreja forte, nós precisamos ser fundamentados na tua palavra. Então faz, Senhor, cada dia mais, Senhor, da nossa igreja ali, da família de Barueri, uma igreja que vive, Senhor, a tua palavra inteiramente nos planos que o Senhor tem para cada um de nós. Quero te louvar, Jesus, e que isso venha inundar os nossos corações, a sermos, Senhor, como cartas vivas, Senhor, sermos testemunhos teus no mundo, nessa geração tão corrompida. Eu te louvo e te agradeço, papai, em nome de Jesus, e acrescenta mais pessoas para esse ministério de ensino. É o que eu te peço e te agradeço já em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor e que as dúvidas que estão no teu coração sejam encontradas através de meditação na palavra de Deus. Amém? Fique na paz. Deus abençoe.